Sim, isso é enigmático porque como que o povo daquela época conseguia erguer pedras de mais de 5 toneladas sem nenhum recurso e com tanta precisão, com tanto assim, com tanta harmonia, né? Porque eles não simplesmente ergueram as pedras, eles colocaram num círculo bem feito. Exato. Elas apontam. E tem algumas teorias que dizem que era. Alguns chamam de dança dos gigantes, né? Chamam elas de dança dos gigantes, porque é um círculo bem elaborado, né? Para aquele povo daquela época lá ter feito tudo isso. E essas pedras, elas têm o nome de Hanging Stones, né? Que são pedras suspensas. O interessante é que elas sofreram todos os tipos de diferenças climáticas no planeta e elas nunca caíram, nunca saíram do lugar, que é muito interessante. E aí eu vou ler esse textinho aí para vocês, para a gente ter uma ideia um pouco mais direta sobre, né? Foi escrito por Gary Van Rossen, que escreveu esse pequeno trecho aí. A school bus weigh more than 12 tons, or 2004 pounds. School business are very heavy, but they are easy to move because they have wheels. Imagine a school bus without wheels. It will be very difficult to move that bus. You would need heavy machines and help to many people to do it. Now imagine that you must move a school bus without Hughes or Martin help you. Could you and your classmate lift the school bus off the ground? Um, if you had enough people, could you move the crowd, the parking a lot? Could you do it? Ele tá. Ele, exato. E o interessante, ele coloca aqui o interessante é porque elas são mais pesadas do que um ônibus, né? O ônibus tem aí uma, uma, uma porcentagem de. A página 16, livro 2, tá? Página 16, livro 2. Só que o ônibus, ele tem uma espécie de motor, né? Que ele fala machine, mas é um motor que ajuda a levar essas toneladas para frente. No motor ligado a um combustível. Naquela época, não existia nada ligado a esse tipo de tecnologia. Então, como que as pessoas conseguiam levantar com tanta precisão tantas toneladas assim, apenas utilizando, sei lá, cordas ou outros tipos de pedras? Aí tem teorias, 40 anos já, ou então muita força, muita gente diz que eram épocas de gigantes, né? Pessoas com mais força, mais robustas do que hoje em dia. Mas ainda é um enigma. E por que ela foi construída? Qual o propósito? Então, o propósito, a teoria mais eficaz a respeito disso é que era para a celebração de alguns deuses. Né? Não tinha uma, uma, um sentido além disso. Até agora, para os arqueólogos, não tem um sentido além disso. Porque, assim, eles não encontraram dentro dessas rochas vestígios de uma cidade, vestígios de pessoas que caminhavam, tráfego, né, humano dentro desse círculo. Então, eles acreditavam que isso aí era um culto, era para cultuar alguma coisa. E como o Vitor já tinha falado, né, tem um eixo aí com o Sol, uma pegada com o Sol, a ideia é que fosse uma adoração ao Sol, né, ao, ao astro, ou então às estrelas, ou à própria Lua. E o interessante é que os arqueólogos até hoje tentam descobrir o que exatamente seguram essas pedras no lugar, por que elas ainda estão aí, né? E
qual o propósito dessa construção, que é uma das maravilhas do mundo? Assim como o Stonehenge, nós temos também as pirâmides do Egito, que também é uma das maravilhas do mundo, muito antigas, né? As pessoas até também não sabem, claro que foram diferente do Stonehenge, as pirâmides do Egito foram construídas por escravos, né, da época. E mesmo assim, os blocos de, de concreto, de terra que os egípcios utilizavam para fazer essas pirâmides, precisaria de muita força, porque eram coisas muito pesadas. Por isso que muita gente morria na época, né? Na época da construção das pirâmides, dos templos dos faraós. E aí os arqueólogos tentam similar, né? Colocar, ligar, não, se aconteciam essas mortes, essas, essas esses problemas em construção devido ao número de escravos, a quantidade de pessoas, podia acontecer do mesmo jeito com essa maravilha aí, né? Podia ter sido erguida por escravos. Pois é. E assim, no Egito, muitos escravos morriam porque não aguentavam, né? Porque uma coisa é você pegar algo muito pesado agora. Uma coisa é você fazer isso todos os dias, todas as horas, durante o dia inteiro. Então é muito, é uma coisa que não dá para explicar. E aí eu tenho o keyword, que são as palavras ethos, archaeology, cemetery, history, legendary, pottery, relics, slope, solstice, structure, theories e tomb. Que nós vamos ver isso nas páginas seguintes. Arqueólogos, eles são tipos de cientistas. Eu admiro bastante os arqueólogos, porque é através deles que a gente consegue compreender muita coisa no mundo atual devido às histórias, né, o mundo antigo. Essa página 16 aí, ela já traz algumas maravilhas do mundo e o Egito, né? E aí eu tenho essas frases, deixa eu colocar aqui maiorzinho para a gente ver. Eu vou ler cada uma delas, ó. Archaeologists are scientists who study remains of ancient culture. Arqueólogos são tipos, né? São cientistas que estudam a cultura antiga, né? Eles escavam, eles procuram saber se naquele local houve uma civilização mais antiga, né? Tem alguns arqueólogos que escavaram alguns lugares aqui no centro-oeste aqui do Brasil e descobriram que havia uma civilização antiga nesse local, nesse território. Bem antiga, talvez no mesmo tempo dos maias, dos incas. E só que eles ainda estão em processo de estudo, né, para isso. Eu li um artigo a respeito, achei muito interessante. Esse artigo ainda está em processo ainda está sendo lapidado, né? Está sendo escrito, porque esses estudos arqueólogos, eles demoram às vezes anos, 5, 6, 7 anos para descobrir uma única coisa. E muitas pessoas acreditavam que eram apenas índios, né? Índios que viviam na terra, acho que aí por perto do Goiás, Mato Grosso, mas tem algumas teorias que dizem que eram civilizações antigas. Eu estou esperando sair alguma coisa que me dê essa margem para eu começar a trabalhar em cima também. Pois é, que tipo de índios, né? Se não eram pessoas, talvez não eram esses índios que a gente estuda da época do Brasil colônia, né? Talvez eram índios muito mais antigos. Aí na segunda frase, relics, structure, potteries and cemeteries are some of things that help them to learn about how ancient people lived.
Aí você tem, ó, relíquias, estruturas, cerâmicas, cemitérios, né? Que é tudo isso que é a margem de estudo dos arqueólogos. Eles procuram por qualquer coisa, qualquer vestígio que prove que houve alguém ali que viveu há pelo menos 100 anos ou 200 anos atrás, né? E cemitérios é o melhor é o melhor rumo que o arqueólogo consegue chegar, né? Procurar ossadas, pessoas que viveram naquele território. Até a terceira imagem aí está mostrando a ossada, né? Possivelmente foi encontrada no Egito. Essa ossada não era uma múmia, mas é uma ossada, tá bom? Terceira frase. Sometimes the discovery of tomb gives clue about the culture and religion. Às vezes a descoberta vem. Esses tombs aí são tumbas, tá? Pela cultura, religião também. Quando o arqueólogo ele vai estudar a pirâmide, ele procura nas paredes da pirâmide, dessas pirâmides que já estão sendo estudadas, tá, gente? Se existe algum tipo de simbologia que remete àquele povo daquela civilização, como é que era a escrita, em que essas pessoas acreditavam. Em toda a história da humanidade, o ser humano sempre acreditou em algo. Ele sempre teve uma religião, sempre teve uma crença. Independente de ser parecido com a nossa crença, né, com o Deus que nós cultuamos agora, mas as pessoas de 5, 6 mil anos atrás, antes de Cristo, 10 mil anos atrás, antes de Cristo, eles acreditavam em alguma coisa, mesmo que sejam pontos da natureza, mas eles acreditavam. E essa crença é que contribui, que ajuda, né, os arqueólogos a compreender a cultura desse povo, tá? Uma vez eu estava assistindo no Discovery uma, um, um documentário sobre o povo Inca, que eles acreditavam na deusa da serpente. Então eles cultuavam a serpente. Por isso que muitos templos tinham a cabeça de uma serpente, porque eles achavam que essa serpente era a deusa, era uma deusa. Eu achei muito interessante. E foi uma descoberta arqueológica. Quarta, quarta frase. Some archaeologists must invent theory about how that culture disappear. Algumas coisas. Isso. São teorias deles, né? Não, isso pode ter acontecido. É comum. Quinta. Archaeologists discovered the answers at giant structure of Stonehenge. They thought the answers may have been used for digging. Aqui também são as teorias que eles têm sobre a estrutura do Stonehenge. Né? Não se tem uma resposta concreta, apenas teorias. E eles se baseiam nos estudos apenas com essas teorias. Eu acho um caminho muito perigoso, mas eles só têm teorias para trabalhar. They also discovered the stones are aligned with the sun on summer solstice. This made them think that Stonehenge may have been a calendar. Aqui tem uma teoria deles interessante. Eles acreditavam que era uma espécie de calendário, né, que ajudava na posição, a compreender a posição do Sol, principalmente, né, no verão, porque no norte da Europa o verão é muito requintado, até porque é um lugar muito frio. Então, cultuar o Sol, né, ter essa espécie de calendário talvez seria muito importante. E a última, the work of archaeologists and historians important to help us understand and incredible history ancient people. O principal trabalho dos arqueólogos e historiadores, né, são não necessariamente o arqueólogo ele é um historiador, e muito menos o historiador é um arqueólogo, mas é muito comum ter essa base de estudos. Dificilmente um arqueólogo ele não vira um historiador, não vá se especializar em história ou algo desse tipo. E dificilmente um historiador
não vá se especializar em arqueologia. No Brasil, nós só temos arqueologia, não sei nem se a UNB ainda entrega esse curso, porque eu sei que a USP tem esse curso, né? A Universidade do Rio de Janeiro também tem. A UNB até 2010 tinha esse curso, ou seja, não são nem todas as universidades federais do nosso país que têm esse tipo de curso, né? Arqueologia. É um curso também muito interessante, tá, gente? Para quem, quando vocês crescerem e quiserem fazer, é bem interessante. Então vamos lá, olha. Na primeira frase, eu preciso. Deixa eu ver se eu estou na primeira frase. Isso. Eu preciso que você sublinhe a palavra archaeologist and scientist. Archaeology and scientist. Eles são tipos de cientistas, né? Eles fazem ciência e ajudam na ciência. Na segunda frase, eu preciso que vocês circulem as palavras relic, structure, pottery and cemeteries. Que são os artefatos. Isso. Eu acho que eu passei um pouquinho, né? Deixa eu colocar de novo. Sim, pode falar, estou ouvindo. Isso, é só sublinha mesmo. São os artefatos dos arqueólogos, né? As estruturas de construções antigas, relíquias, potteries, que são cerâmicas, cemitérios. Foi encontrado na tumba de Tutankhamon, que foi o último faraó da dinastia egípcia, uma adaga, um tipo de faca que não existe nenhum metal no planeta com aquela composição. E eu achei muito interessante. Pensei assim, ué, mas como é que eles acharam uma adaga feita de metal, de uma espécie de metal que não existe no planeta Terra? E aí os arqueólogos começaram a pensar que foi, sei lá, eles foram visitados por alienígenas, por seres desse tipo, mas dependendo dos estudos, eles chegaram a uma conclusão que aquela área do Egito ali, há 2, 3 mil anos atrás, foi bombardeada por um tipo de meteoro. E os vestígios do meteoro ficou, né, naquela área ali do deserto, do Egito. E foi através desses pedaços, né, do meteoro aí que foi feita essa adaga de Tutankhamon, que foi o último faraó do Egito aí. Achei muito interessante. E Tutankhamon falava que a adaga que ele tinha era um presente dos deuses, porque caiu do céu, né? Ou seja, a composição da adaga era porque tinha sido feita de vestígios de meteoro. Na terceira, exatamente. Terceira frase, você vai sublinhar aí a palavra tomb, essa palavrinha tomb, e religion. Na quarta frase, culture and theories. Na quinta, giant structure. Deixa eu ver aqui, deixa eu ler direitinho. Achei. Giant structure. E só. Giant structure. Na sexta, vamos colocar Stonehenge e calendar. Porque segundo eles, era uma espécie de calendário. Stonehenge seria uma espécie de calendário
movido pelo sol. E na última, historians. A palavrinha historians. É, e bem pesado também. Agora olha só, eu vou falar as palavras, as frases e vocês vão numerá-las de acordo com o que eu disser, tá bom? Como nós não temos áudio, eu serei o áudio de vocês. Então, número 1, number one. Number one. Relics, structures, potteries and cemeteries are some of the. Posso continuar? Number one, número 1. Número 1, estou na número 1. Relics, structures, pottery, and cemetery are the sum of the things that help them to learn about how ancient people lived. Number 2. Number 2. Archaeologists discovered the ancient and giant structure of Stonehenge, the truth that earthly may have been used digging. Three. Number 3. Some archaeologists must invent theories about how this culture disappeared. Number 3. Some archaeologists must invent theories about how this culture disappears. 4. Então, lá na número 3. Some archaeologists must invent theories about how this culture disappeared. 4. The work of archaeology and historians is important to help us understand the incredible history of Asian people. Number 4. The work of archaeologists and historians is important to help us understand the incredible history of Asian people. 5. Archaeologists are scientists who study the remains of Asian culture. 5. Archaeologists are scientists who study remains of Asian culture. 6. Sometimes the discovery of tomb give clues about culture and its religions. Number 6. Sometimes discovery of tombs gives clues about culture and the religions. E o número 7, 7. They also discovered that the stones are all linked with the son of summer.
solstice. This made them think that Stonehenge may have been a calendar. E aí eu vou ter uma sequência. Pode? Então, yes. Então eu vou ter 5, 1, 6, 3, 2, 7 e 4. Ok? Essa é a sequência dessa página aí. E essas palavras que vocês sublinharam são palavras que vão nos ajudar a responder a próxima página, que é a página 17. São nessas páginas, são nesses vocabulários que a gente vai compreender as imagens da página 17. Posso tirar dessa daí? Posso desespelhar? Então vamos lá. Eu vou colocar na próxima página. A próxima página, quando eu fui colocar ela aqui para espelhar, eu não consegui colocar ela no modo correto, que é sem a resposta. Então eu vou falando para vocês o porquê dessas respostas. Ó, a letra A está ligada ao cemitério aí, ó. Tá vendo a imagenzinha do cemitério? There is some grass growing between the tombs or cemetery. Em toda a história da humanidade sempre houve cemitérios. Não exatamente como a gente conhece hoje, mas essa ideia de você pegar o ser humano, enterrar e fazer uma lápide, uma catatumba, uma tumba. Por quê? Isso acontecia devido à religião passada, né? As pessoas acreditavam que quanto mais confortável você estaria, melhor para você passar para o plano espiritual. Isso já vinha desde a época egípcia, desde os egípcios, tá? E aí na segunda imagem eu tenho um arqueólogo, archaeologist, has made important discovery, é um importante descobridor de muitas coisas do nosso planeta, inclusive os animais na época jurássica, né, na época dos dinossauros aí, foram descobertos por esses arqueólogos. Pottery, para quem não sabe, é cerâmica, tá? Os egípcios já tinham esse tipo de habilidade. This piece of pottery belong to the Egyptian cultures. Historian. A history is a person who study or write about history. Historiador são pessoas que estudam história e que escrevem a história, tá bom? Então, pessoas que estão ali junto com arqueólogos, ou até mesmo é o próprio arqueólogo, né? Vai estudando história e ele mesmo vai escrevendo essa história para passar para a banca de cientistas, né? Aprovar essa teoria, que precisa estar comprovada também. Por isso que não tem nada sobre Stonehenge escrito em história, só tem enigmas. Egyptian, there are a lot of giants. Segundo, inclusive tem até partes da Bíblia que fala sobre gigantes. Se você olhar e for ler a sua Bíblia, Davi lutou com um gigante. Então as pessoas da época aliás, nós hoje acreditamos que pessoas da época viviam com gigantes, com pessoas que tinham pelo menos mais de 2,40 metros de altura. Isso, exato. Os gigantes, bom, a Bíblia diz sobre gigantes que tem uma parte bíblica que diz que eram pessoas descendentes de. É como se fosse descendente de anjos, né? Seria mais ou menos isso. Também. E até a Grécia também fala sobre isso. Foi a questão do Davi ter lutado com Golias, e enfim.
Aí nós hoje acreditamos nesses gigantes e isso ajuda a gente a compreender por que que aquelas construções eram erguidas, né? Porque um homem comum de hoje em dia não conseguiria, por mais que juntasse 100 homens, não conseguiria levantar uma pedra de mais de 5.000 toneladas. É, sim, pode dizer. Crescer para ficar gigante. E isso, olha aí, ó, uma coisa interessante, Pedro. Bem interessante. Talvez por ter mais oxigênio as pessoas eram maiores, né? E mais fortes também. E aí, ó, na F eu tenho ancient, que é antigo, ancient é antigo, né? Povos antigos, estruturas antigas, como é a questão dessa pirâmide aí, ó. Pyramids are ancient structures that Egyptians built to buy their kings. E, por último, dinosaurs disappeared about 65 million years ago. Os dinossauros desapareceram, disappears é desaparecer, tá? Há pelo menos 65 milhões de anos atrás. Então, essas palavras estão ligadas a essas imagens e dentro do contexto das frases para ajudar vocês a compreender sobre esse vocabulário aí. Sim, sim, mas eu acho que nós já estamos acabando, né? Essa aula é até que horas? 9h40? É, 9h50. Seria até 9h40 pelo fato do Zoom, né? E aí, as cerâmicas pottery, lembra até Harry Potter, né? Pottery. O pottery, essas cerâmicas que são feitas hoje, elas são utilizadas um tipo de acabamento que não é tão resistente igual as cerâmicas que eram produzidas pelos povos egípcios e pelos povos antigos, no modo geral. Porque são cerâmicas que duram, né, que estão durando mais de 1.000 anos, mais de 2.000 anos. São artefatos que, inclusive, estão em museus que têm um preço, aliás, que é impagável, né, que não tem preço nenhum, né, tem que estar lá no, no museu, bem conservado, né, porque alguém me chamou. Tem gente, eu acho que ainda não conseguiu fazer aquela página. Eu vou tentar espelhar ela assim que todos entrarem. Professor, em relação ao que eu estava falando aqui, hoje em dia a galera tem que ver se os lápis para, não necessariamente os melhores lápis para tal desenho, quando é para exposição, mas sim aqueles que mais duram. Isso, Por exemplo, se a gente pegar se eu tivesse aqui um livro do segundo ano, eu ia conseguir ver quase nenhuma resposta. exatamente. É desse tipo. Deixa eu ver os colegas que estão chegando. Eu vou colocar de novo aquela página para a gente compreender.
Tá aí a página. Vou crescer um pouquinho aí para vocês verem, tá bom? Deixa eu só terminar aí a respeito desse conteúdo e me despedir de vocês, para a gente, até a semana que vem, a gente está aí prontinho para a próxima aula. Olha só, o historian, não necessariamente um historiador é um professor de história. O professor de história, ele ensina aquilo que está na história, ele estuda para aquilo, mas não necessariamente ele escreve história. Até porque estudar história é uma coisa muito árdua, gente. Assim, é até uma coisa que vale para qualquer profissão, qualquer coisa. É só porque a pessoa sabe, não quer dizer que ela sabe ensinar. Exatamente. Tem gente que sabe muito, mas não consegue ensinar nada. Sabe muito para ele, né? Mas ele não tem a técnica, a desenvoltura de ensino, tá? Isso não é um problema, tá? Porque ensinar também é uma técnica. Mas claro que nem todo mundo consegue desenvolver essa habilidade de ensino, tá? De passar o conhecimento à frente. Eu falei dos gigantes, né? É o que explica a teoria dos arqueólogos sobre esses grandes monumentos, essas grandes construções, estruturas, tá? Nunca foi encontrado ossadas precisas de gigantes, mas como essa imagem que vocês estão vendo aí está do lado da palavra giant, você percebe que sim houve alguém, homens, maior do que 2,40 metros no planeta Terra teve. E a teoria do Pedro, foi o Pedro que falou, que é possível que há muito tempo atrás existia mais oxigênio e talvez isso acrescia, né? As pessoas se desenvolviam mais, tá? Mas eu acredito que existia sim gigantes, porque até a própria temática da nossa Bíblia fala sobre esses gigantes, arqueólogos falam sobre esses gigantes, tem esse tipo de teoria. E tem outros lugares do mundo também, né, outras culturas que também falam sobre esses gigantes. Depois eu trago para vocês o que a cultura asiática fala sobre esse povo, tá bom? Dinossauros eu não vou falar muito, né? Disappeared, dinossauros. Dinossauros foi um outro tipo de, de vida que passou pelo planeta há 65 milhões de anos atrás. Então é algo que imensurável, né, de tempo, mas foi através dos nossos arqueólogos aí que nós conseguimos encontrar as ossadas para provar que existiu esse tipo de animal na Terra. E não foi só uma espécie, foram milhares e milhares de espécies em todo o planeta Terra. Inclusive no Brasil foi encontrado ossadas desses animais. É muito bom mesmo que eles tenham desaparecido, porque senão eu queria saber como é que a galera ia desenvolver arma para combater esse Era gigante. complicado, não tinha como mesmo. Gigante, não tinha. Assim, eu acredito que hoje, por a gente não ter essa força, essa potência, a gente precisa desenvolver armas mesmo para defesa. Mas se houvesse esses gigantes, ou talvez esses dinossauros, essa civilização que nós conhecemos hoje é capaz de não existir também, né? Ou ser mais avançada. Porque assim, eles eram uma comunidade, tá? Tem eles em larga escala. Exatamente. Eram grandes. Era uma comunidade, inclusive, a Bíblia diz que eles eram muito perigosos, né? Eram aqueles que, onde eles entravam, eles arrasavam tudo. Eles não poupavam Disso eu não nada. duvido. Então, aquele povo que era pequeno, eram mortos. A terra de... Tem uma passagem bíblica que fala sobre Canaã, Josué, né? Quando estava chegando em Canaã, que era terra dominada por gigantes. A Bíblia diz isso. Tem muita gente que acha que isso é uma alusão, né, sobre gigantes que a Bíblia traz, mas eu acredito que não, porque esse arqueólogo já dizia que era possível existir pessoas nessa proporção há milhares de anos atrás. Então, essa teoria bíblica para mim é muito correta. E na própria Bíblia diz que esses gigantes, eles arrasavam tudo que tinha pela frente, eles matavam tudo que tinha pela frente. Então, uma pessoa maior, um homem de quase 3 metros de altura ou mais,
Se ele pegasse um homem de 1,80 m, de 1,60 m, ele ia matar. Isso é fato, né? Uma mulher de 1,60 m, 1,70 m, 1,80 m, que é a margem de altura que nós temos hoje para o ser humano, ele ia acabar com eles. Principalmente com a força que tem. Eu tô crescendo, esses caras já têm 3 metros. Hã? Alguém falou alguma coisa aí, eu não entendi. Iago, fala de novo. Não. Silêncio. Ah, entendi. Então, gente, ficou aí com essas palavras aí da página 17, tá? Na próxima aula eu volto nesse conteúdo aí com vocês, ok? Não temos tarefa de casa hoje. E ó, bye bye, see you. Um abraço para vocês, uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Have a nice weekend, have a nice Friday. Keep sleep. Vamos dormir, vamos nos conectar, vamos assistir televisão, só não vamos fazer aglomeração, né? E vamos usar máscara quando sair de casa também. E álcool em gel também. Só, Laura, professor? Álcool em gel e álcool 70%. E álcool 70%. Tomar banho direito. Rafael Luigi, tá interessante essa imagem que ele colocou dele aí. Rafael sendo Rafael, né? Gente, se o Rafael não é o Rafael, então ele não é o Rafael. Não é. E Vitor também. É um outro personagem. Exatamente. Gente, eu espero que vocês tenham entendido aí direitinho esse vocabulário. Esse aqui que é o verdadeiro Rafael. Nossa senhora, o verdadeiro Coitado. Rafael entrou na sala. E aí, gente, ó, bye bye, see you. Eu tenho outra aula daqui a pouco. Então eu vou me desconectar com vocês. Um grande beijo, bye. See you.